tarde a todos e a todas, as mães presentes, né? Legal esse envolvimento, a imprensa, ao Botafogo, né? Pela parceria de sempre, aí cedendo esse espaço, essa estrutura para a gente fazer uma apresentação de nível profissional, né? Vou deixar acontecer um pouco através das perguntas, mas já vou dar um briefing que eu acho interessante, né? A partir de nós aí uma ideia. A equipe, nesse momento, hoje, inclusive, recebeu as suas últimas confirmações de tratativas de parceria. Por este motivo, ainda não é a apresentação do uniforme 2015. A gente acredita que no início de fevereiro seja a apresentação oficial do uniforme e patrocinadores de 2015. Basicamente, continuam todos, só a saída de uma empresa, e bicicletas continuamos com a mesma, representando a Quota, e por já estarmos com equipamento novo, está aqui à disposição. Mesma coisa, capacete, óculos, a renovação com a mesma marca, a Catlike. Os óculos são Hood Project, mas é da mesma importadora. Então, em termos de parceria, são essas as novidades, mas faremos um evento oficial depois para apresentar esses uniformes e novos parceiros. Em termos de questões esportivas, esse ano temos os Jogos Abertos em Ribeirão Preto. Então, sem dúvida nenhuma, em 2015, mais do que nos anos anteriores, os Jogos será um objetivo importante para a equipe principal. Aguardamos ainda algumas definições de planejamento para definir toda a equipe de jogos. É importante falar, até esse ano a gente teve algumas declarações, até a mídia nos colocando como favorito nos Jogos de 2014. Quero deixar claro aqui que o ciclismo ainda não pode ser considerado favorito em jogos, porque o ciclismo, quando se fala em jogos regionais ou abertos, a gente não fala só em ciclismo de estrada, que é o nosso forte. A nossa equipe é bicampeã do ranking nacional 2012, 2013, no ranking de estrada, 2014 vice-campeã do ranking nacional, sempre entre as melhores aí nos últimos anos na estrada. Mas os Jogos Abertos, ele engloba outras modalidades, como o BMX, que nós não dispomos de nenhum atleta ainda, mountain bike, que a gente tem alguns atletas da estrada que acabam correndo mountain bike, e provas de velocidade, que nós também não temos atletas específicos dessa modalidade. Resultado disso, por exemplo, ano passado, nas provas de meio fundo e estrada, onde a gente é referência, a gente conquistou a medalha de prata e bronze, confirmando entre as melhores. Mas, na geral, só para não gerar nenhuma expectativa, né, a gente gosta de nos comprometer com aquilo que está ao nosso alcance. Então, a briga por qualquer classificação geral nos jogos, e nesse caso eu estou colocando isso como um dos primeiros assuntos por nós sermos sede dos jogos, depende ainda de um planejamento que está ainda em definição, tá? No caso da categoria de base, para nós, agora faz parte do nosso dia a dia, então eles não poderiam ficar de fora. Está aqui, acredito que a maioria, não estão todos presentes, então o nosso plantel ainda é um pouquinho maior, mas a grande maioria está aqui presente, tanto da elite como da base. É um orgulho para nós trabalharmos com essa categoria e já colhermos resultado disso, né, na questão esportiva falando, né. O Marco Antônio, eu fiz questão até de chamá-lo aqui, porque talvez de todos aqui é o que está há mais tempo treinando, mesmo antes de iniciar esse projeto específico para essa categoria. Mas, sem dúvida, ele representa todos aqui. A gente tem outras referências esportivas já na base, como a Gabi, como o João, entre outros, o Cauê, Felipe, Paloma, enfim. Então, a gente já tem tido bons resultados com trabalho, se nós pensarmos, não tem um ano, assim, com trabalho forte mesmo.
A gente já começou a ensaiar isso um pouquinho mais de um ano, mas um trabalho forte aí com a base não tem nenhum ano. E a gente já pode aí colher resultados com eles. Mencionei o Marcos e o Cauê, que viajaram já em algumas provas do ranking nacional com a elite. Isso é bacana, porque a gente já está fazendo essa integração, levando alguns deles, lógico que conforme eles vão alcançando o nível ideal para competir provas de mais alto nível, nós estamos levando eles junto com a elite, lógico, para correr na categoria deles. O Giovanni é um atleta que também fez parte da equipe há alguns anos e foi correr fora, agora está voltando e já volta integrando a elite, né? Um atleta sub-23. Importante vocês saberem, o atleta sub-23 no Brasil, ou seja, de 19 a 22 anos, ele compete junto com a categoria elite. Em algumas competições tem uma classificação separada, mas correm no mesmo pelotão. Então também já é outra preocupação nossa, está sempre fazendo esse trabalho de transição das categorias de base para a elite, que é a categoria sub-23. Junto com o Giovanni, a outra novidade é o Lucas, também dessa categoria. Enfim, outro foco da equipe 2015 é se manter entre as melhores no ranking nacional de estrada e, quem sabe, aí repetir o feito inédito que o Antoelson conquistou em 2014, que é, pela primeira vez na história da equipe, conquistar o primeiro lugar do ranking nacional individual da modalidade. Importante frisar aí uma outra confusão que a nossa modalidade gera, inevitavelmente. Então, a gente tem todo ano o Campeonato Brasileiro de Estrada e o Campeonato Brasileiro de Contrarrelógio. Os atletas campeões nessas duas provas, quando competem essa modalidade, ou seja, o campeão brasileiro de estrada, ele usa por um ano o uniforme com as cores do Brasil, que foi o que o Rodrigo, ano passado, carregou, e acredito que a maioria da imprensa aqui lembra. Também pela primeira vez, em 2013, ele foi campeão brasileiro de estrada e ficou com o uniforme de campeão brasileiro de junho de 2013, quando ocorre o brasileiro, até julho de 2014. Tá? Então, isso é diferente. Ser campeão brasileiro de estrada é diferente do campeão do ranking nacional. O ranking ele é uma somatória de pontos durante a temporada, de várias provas, cada uma dentro da sua importância tem uma classe de pontuação, e foi nessa classificação, como eu disse, pela primeira vez na história, que o Antoelson, na história da equipe, conquistou esse. Então a gente vem aí a todo ano com alegrias inéditas, né, com títulos inéditos. Então 2012, 2013, conquistando o ranking nacional, 2013 conquistando o título de estrada com o Rodrigo, e 2014 um título inédito, que é a liderança, terminar o ano com a liderança do ranking individual. Então eu queria fazer esse briefzinho, porque a gente também viu algumas, o próprio Rafa aqui, mesmo ele sabendo, acabou comentando, porque a gente vem corrigindo isso, então por isso que eu acho que ele até fez essa confusão. Então, assim, o Antoelson é campeão do ranking nacional de 2014. Infelizmente, não fomos campeões brasileiros de estrada também por muito pouco, né? O Thiago foi terceiro e o Rodrigo quarto. Quem sabe esse ano aí a gente conquiste novamente a camisa de campeão brasileiro, que será em junho novamente. Mundialmente, os campeonatos nacionais acontecem 90% em junho, tá bom? Acho que eu tentei falar um resumo da nossa temporada e do nosso planejamento e também algumas particularidades da modalidade aí. Boa tarde a todos. Para mim é de suma importância, né? A gente veio trabalhando no ano de 2014 e a gente conseguiu se manter competitivo o ano todo. Eu acho que a equipe em si trabalhou junto, conseguimos manter o nível sempre nas provas, né, nacionais, como quando não era eu, era outros atletas da equipe junto no pódio, né? E é um passo importante para a equipe que está se mantendo sempre competitiva, quando não é líder do ranking por equipe, está no individual,
brasileiro, a gente chegou perto, por poucos a gente não ganhou, com 2 atletas entre os 5 primeiros, entendeu? Eu acho que isso mostra a seriedade dos atletas aqui de Ribeirão Preto, trabalhando, né? E a gente tenta manter sempre isso, competitivo, né? Eu acho que o atleta em si tem que sempre se manter competitivo. E nesse ano de 2015, o meu objetivo é me manter competitivo de novo, né? Tentar fazer um primeiro semestre bem e vamos lutar em todas as provas, né? Eu acho que isso é o objetivo de todos nós aqui, né? De todos os atletas aqui, é brigar por um pódio, é representar a nossa cidade, é representar a nossa camisa. É por aqui que a gente vem a nos orgulhar, né? Nos treinos e tem a nossa recompensa, né? De todos os treinos que a gente faz nas estradas aí e tudo isso. Eu acho que Ribeirão Preto tem muito a engrandecer o ciclismo nacional com nossos apoios aqui das nossas empresas, né? E eu acho que futuramente teremos alguém daqui em uma Olimpíadas, quem sabe, entendeu? Acho que todos vão trabalhar por essa parte, entendeu? É isso. O que eu tenho a agradecer, muito obrigado ao pessoal de Ribeirão Preto por acreditar no nosso esporte, né? As empresas parceiras e todos aqueles que apoiam direto e indiretamente o nosso esporte. Não tem... para começar, agora em 2015, que começa a disputa as vagas olímpicas. Começaram em final de 2014 as provas de pista e as provas de estradas começam a partir de agora, né? Em 2015 vai até, acho que até final de 2015, início de 2016 já fecha o ciclo olímpico dos atletas que vão ser convocados. Normalmente são 3 vagas, na prova de estrada, né? É disputado o América Tour, que é uma competição das provas internacionais que tem nas Américas, desde a América do Norte até a América do Sul, América do Norte, Central, América do Sul. Os 3 melhores países conseguem 3 vagas por país, né? Na Europa, as 10 primeiras do ranking mundial conseguem 5 vagas. Então, na prova de estrada na Olimpíada, o maior número de atletas que corre uma equipe, a melhor que seja, são 5 atletas. O Brasil, o máximo que pode conseguir chegar são 3 atletas. Desses 3 atletas, essas vagas podem ser conquistadas nesse América Tour ou no Campeonato Pan-Americano de Estrada. Em 2011, quem venceu foi um brasileiro, o Gregory Panizo, acabou indo na Olimpíada em 2012. Não necessariamente o vencedor desse Pan-Americano de Estrada vai ser convocado. A vaga é do país. Então, está totalmente aberto as vagas olímpicas para a prova de estrada. São 3 vagas para a prova de estrada e uma vaga por conta-relógio individual. A gente tem atletas tanto no conta-relógio quanto na estrada com um nível excelente para representar o Brasil. Mas é muito cedo para falar, não temos, né? O Campeonato Pan-Americano de Ciclismo vai ser em maio, no México. Ano passado, o Dornelles participou do Campeonato Pan-Americano. O Thiago sempre é convocado para a prova de pistas. As provas de pistas também são disputadas com vagas, são vagas limitadíssimas, mais difícil ainda, né, Thiago, que a estrada. O contra-relógio, Rodrigo, já foi campeão brasileiro de contra-relógio. Ano passado ele foi vice-campeão brasileiro de contra-relógio. Então, existe a possibilidade também dele ser convocado. Eu acho cedo ainda para a gente falar assim, mas estamos no caminho também. Muito trabalho aí para 2015. Boa tarde, dona Bela, Danilo, todos da mesa, o pessoal daqui. Uma pergunta bem simples. Na verdade, vocês estão citando algumas provas aí que parece que são prioridades. Então, a minha pergunta é com relação às provas do ranking nacional de estrada. Para a equipe voltar a conquistar um tricampeonato, quais são as provas que vocês consideram que são primordiais para a equipe chegar bem e conseguir os resultados para voltar ao topo? E além disso, além dos 2 reforços que chegaram, existe algum atleta que deixou a equipe nesse fim de ano para correr por outra cidade? Esse planejamento inclui, de repente, procurar outros atletas durante a temporada? Como é que está isso?
Saiu um atleta, que foi o Alessandro, ele foi a Piracicaba. O Douglas, a gente meio que remanejou ele para as provas de pista, para as provas dos jogos abertos e dos jogos regionais. E entrou os dois meninos também, que acabaram de sair da Júnior, subiram para a Sub-23, que foi o Giovanni e o Lucas. Então, a base é praticamente a mesma, né? Para manter o ranking nacional na disputa, para ser campeão novamente, é a regularidade, não tem prova específica assim. Lógico que quanto maior a prova, a pontuação vai de 1 a 5. A 5 é a menor pontuação, a 1 é a maior pontuação. A 1 são as provas internacionais, Volta de São Paulo, Tour do Rio, Volta do Paraná. Essas provas, nível muito alto, a gente sempre pontua bem nelas também. O campeonato nacional também é a prova que pontua bastante. Então é a regularidade, não tem mistério assim de brigar por prova específica. A não ser se você estiver ali no final, disputando ponto a ponto, você correr atrás de uma prova mais longe, no Nordeste ou não, mas não vai mudar muita coisa. É regularidade mesmo. Acrescentando o que a dona Bela disse, a equipe, devido aos bons resultados em 2012 e 2013, a gente se viu líder do ranking nacional. Nós nunca saímos, vamos ficar correndo provas distante em busca de ganhar o ranking nacional. Então, o resultado foi uma consequência de 2 ótimos anos e consecutivos, foi 2012 e 2013. E não que a gente não tenha isso como prioridade, a gente tem, mas para nós o foco é ganhar as principais competições. E se isso, como a dona Bela nos disse, nos colocar de novo na liderança, e houver do meio do ano em diante a possibilidade de conquistar o título, aí sim começa uma estratégia de correr provas que não estavam no calendário, a fim de buscar a liderança do ranking. Mas esse ano é um ano atípico, que a gente tem os Jogos Abertos em nossa cidade, então é uma prioridade que a gente está acrescentando em nosso calendário, vamos dizer assim, não que não era prioridade antes. Mas, por exemplo, esse ano, em 2015, nós teremos praticamente na mesma quinzena os Jogos Abertos e a Volta de São Paulo. São preparações muito distintas. Chegaremos bem para as duas competições, lógico, mas a gente vai ter que optar aí por uma. Eu não vou divulgar agora, né, porque senão também fica fácil para os adversários irem sabendo nossa estratégia. Obviamente que a gente vai focar a preparação em uma delas. Agora, a liderança do ranking, terminar o ano, é uma consequência e não é uma busca incessante, até porque a gente tem um planejamento financeiro, tudo isso. E a nossa adversária nessa briga, que é a equipe de São José dos Campos, a atual campeã, é uma equipe financeiramente aí à nossa frente. Então, se a gente começar a medir força com eles desde o início do ano, nesse sentido de ficar viajando para buscar a pontuação, com certeza vai ficar difícil no final do ano. Então, eu prefiro, como foi 2012, 2013, concentrar nas principais provas do ranking no primeiro semestre, e um bom resultado da equipe nessas competições, como a dona Bela disse, é Tour do Rio, é Volta do Paraná, são as provas UCI, que é a classificação com maior pontuação. Inevitavelmente estaremos na briga, aí sim a gente começa a pensar novamente no ranking nacional a partir do meio do ano. E assim, como eu disse, não que a gente não quer ganhar, mas estar entre as melhores para nós já é um bom resultado. Não daremos o passo além das nossas possibilidades financeiramente falando. Então, a equipe tem um reconhecimento no mercado do ciclismo, é importante todos, né? A imprensa que acompanha muito de perto o nosso trabalho aqui, nos dá um ótimo espaço. É legal vocês saberem da credibilidade que a gente tem também no mercado. Posso dizer que a gente é campeão nesse quesito, de honrar os compromissos financeiros, tratamento profissional com os atletas, estrutura de convênio médico, odontológico, todo esse suporte que a equipe dá, honrar os compromissos financeiros com os atletas, parceiros, colaboradores.
nesse ponto, a equipe de ciclismo de Ribeirão, sem dúvida, é líder nesse segmento. E isso para nós sim é prioridade, é manter esse nome, manter a credibilidade que a gente tem no mercado aí perante aos atletas, perante as federações, confederações. Então, essa é a prioridade número 1 da equipe, é manter esse nome aí. Entrevista para o Danilo também. Danilo, 2014 foi um bom ano para vocês, né? Agora vieram bons reforços. O que a torcida pode esperar? Pode esperar muito empenho. Da nossa parte, como dirigente, muita cobrança para que todos façam aquilo dentro das suas limitações, das suas capacidades, cobrar deles disciplina, dedicação, envolvimento com a estrutura multidisciplinar que a gente oferece, e a gente acredita que isso traz uma consequência que são bons resultados. A gente não fica em cima dos atletas a todo custo pela vitória, até porque a equipe tem uma filosofia de trabalho limpo. Há uns 4 anos que a equipe adotou a política zero, tolerância zero a doping, todos os atletas preenchem termos de responsabilidade, tem palestras durante o ano, eles são testados surpresa, então a gente faz exame de sangue nos atletas, a equipe não dispõe de um orçamento para fazer exames antidoping, mas a gente tem, através de exame de sangue, como controlar algumas coisas. Então, a equipe, desde, acho que 4 anos atrás, né, que a gente instituiu isso, né? Então, a gente vem tendo um ótimo resultado. Então, como para nós isso também é uma outra prioridade, o resultado esportivo, a todo custo, deixa de ser uma prioridade. Então, para nós, até na mesma linha da honestidade que eu falei de planejamento financeiro e tudo, então, para nós, toda essa imagem, seja na linha de honestidade, falando financeiramente falando, como também falando esportivamente, no sentido ético da coisa, tudo isso para nós é a prioridade. Então, a equipe seguirá com esse combate, com essa política, né? Ainda mais próxima às vésperas de uma Olimpíada no país. Então, nós temos isso como prioridade. A gente entende, até com o trabalho de psicólogo, que a gente tem a Érica, que é uma doutora em psicologia do esporte, tem nutricionistas, enfim, é uma equipe, não somos só nós aqui, nós temos, acredito que desde serviços gerais até nós aqui que estamos à frente com os atletas, deve ser algo em torno de 15 pessoas hoje trabalhando com a equipe. Então, nós entendemos, toda a equipe entende que a pressão do resultado a qualquer custo, indiretamente leva o atleta a uma pressão que o expõe ao erro. Então, a gente procura outra linha, trabalhar o lado psicológico, o lado nutricional, dar o respaldo para ele e o bom resultado esportivo ser uma consequência disso. É dessa forma que a gente acredita. Por isso que eu digo que também, queremos primeiro lugar, vamos buscar o primeiro lugar. Não, a gente quer estar entre os melhores e dando bons exemplos aí em todos os sentidos. Acho que é o principal para nós. E ainda mais trabalhando, né, com o futuro aí, com a molecada. Acho que eu, como ex-atleta, Dona Bela à frente e os atletas de elite, nós temos essa responsabilidade perante a eles de dar bons exemplos também.